Celulares até R$2.000, quais são os melhores? No vídeo de hoje eu trouxe uma lista completa dos melhores celulares nessa faixa de preço. Só que esse vídeo não vai do mais barato ao mais caro, e sim vai do mais caro ao mais barato. Inclusive, o link de todos os celulares vão estar na descrição aqui embaixo. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Como eu havia dito que esse vídeo vai do mais caro ao mais barato, vamos começar por ele, o Poco X7 Pro. Esse celular tem um preço que gira em torno de seus R$2.000 e já traz o processador Dimensity 8400 Ultra, que é um processador extremamente potente. Pra vocês terem uma ideia, esse celular com esse processador faz os seus 1.663.000 pontos no AnTuTu, superando até mesmo o S24 FE em potência. Esse celular já traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna, já traz uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED com seus 120 Hz e vem com um conjunto de câmeras que não é muito bom, já que a proposta dele não é essa. No caso, ele traz câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera grande angular mais macro de 8 megapixels, e ele consegue gravar em até 4K 30 fps com as câmeras traseiras. E ele traz uma câmera frontal de 20 megapixels que consegue gravar em apenas Full HD 60 fps. E ele já traz uma bateria de 6.000 mAh, sendo a maior dessa lista. O Poco X7 Pro é basicamente o melhor custo-benefício com relação à potência que a gente tem na faixa dos R$2.000. E eu trouxe um outro celular para esse vídeo que é bem parecido com o Poco X7, que entrega uma configuração praticamente igual, mas é de uma geração anterior, que no caso é o Poco X6 Pro. Mesmo com o lançamento do Poco X7, esse celular continua sendo um ótimo custo-benefício, já que ele custa por volta dos seus R$2.000 e já traz o processador Dimensity 8300 Ultra, e também é um processador extremamente potente, já que esse celular com esse processador faz os seus 1.479.000 pontos no AnTuTu. Ele já traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna, traz uma tela exatamente idêntica do Poco X7 Pro, sendo ela de 6.67 polegadas, AMOLED com 120 Hz, e vem com um conjunto de câmeras um pouquinho melhor do que o do Poco X7, porém também não é muito bom, já que a proposta dele não é essa. No caso, ele vem com câmera principal traseira de 64 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels, que sinceramente não precisava existir. Ele consegue gravar em até 4K 30 fps com as câmeras traseiras e traz uma câmera frontal de 16 megapixels que consegue gravar em apenas Full HD 60 fps. E ele traz uma bateria de 5.000 mAh. O que a gente pode observar com essas configurações é que ele é bem parecido com o Poco X7 e acaba sendo uma ótima opção caso ele esteja mais barato. Mas se você procura um celular que tenha câmeras boas além de ser bom para jogos, eu já recomendo você ir para o terceiro celular da nossa lista, que no caso é o Galaxy A56. Esse celular tem um preço que gira em torno dos seus R$1.800 a R$2.000. Se ele tiver mais do que R$2.000 eu já não recomendo. E esse celular já traz o processador Exynos 1580, que é um processador extremamente bom, que é desenvolvido pela Samsung. Para vocês terem uma ideia, esse celular com esse processador faz seus 841.000 pontos no AnTuTu, que não é tão potente quanto um Poco X6 Pro ou X7 Pro, mas não deixa de ser um celular muito bom. Ele traz 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. E infelizmente essa memória não é expansível, sendo um dos únicos pontos negativos desse celular. Ele também já traz a melhor tela dessa lista, sendo ela uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED com 120 Hz, e traz simplesmente o melhor conjunto de câmeras de celulares na faixa dos R$2.000. No caso, ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 13 megapixels e câmera macro de 5 megapixels. E ele consegue gravar em até 4K 30 fps com as câmeras traseiras. E ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels que consegue gravar em até 4K 30 fps também. Basicamente, as câmeras do celular são as melhores que a gente tem em celulares na faixa dos R$2.000, com ressalva da câmera frontal dele, que não é tão boa assim por conta do pós-processamento que a Samsung coloca, mas não deixa de ser um celular muito bom. E ele já traz uma bateria de 5.000 mAh, que é o padrão hoje em dia. O Galaxy A56 ele é basicamente o celular mais completo que a gente tem nessa faixa dos R$2.000, já que ele entrega uma ótima potência e também entrega um ótimo desempenho com relação a fotos e vídeos. Agora, se você não gosta muito da Samsung nem da Xiaomi, mas quer um celular que seja muito bom pelo um preço próximo dos R$2.000, eu trouxe aqui o Moto Edge 60 Fusion. Esse celular tem o preço que gira em torno de seus R$1.700 a R$1.800 e já traz o processador Dimensity 7300. É um processador muito bom, já que esse celular com esse processador faz seus 640.000 pontos no AnTuTu. Não é um celular extraordinariamente potente, porém ele é muito bem otimizado. Então você vai conseguir rodar de tudo nele sem problema. Ele já traz 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, traz também uma tela muito boa, sendo ela de 6.7 polegadas,
polegadas, POLED com seus 120 Hz. Esse POLED é por conta dessa tecnologia ser mais flexível e possibilitar fazer os celulares com borda curva, que é muito presente nessa linha Edge da Motorola. Ele também traz um conjunto de câmeras que é simplesmente excelente, sendo do mesmo nível do Galaxy A56, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular mais macro de 13 megapixels e uma lente retrato de 5 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 32 megapixels, ele já consegue gravar em 4K 30 fps com todas as câmeras. Sinceramente, com relação às câmeras dele, ele fica no mesmo nível do Galaxy A56 e ainda ganha com relação à câmera frontal, já que a Motorola não coloca aquele pós-processamento que deixa a imagem meio estranha, que nem a Samsung faz. Então, se você procura um celular que tenha câmeras muito boas, mas não quer gastar muito, vai no Moto Edge 60 Fusion que ele vai te atender muito bem. Ele já traz uma bateria de 5.200 mAh. O único ponto que não faz esse celular ficar exatamente no mesmo nível do A56 é a sua potência, já que, como eu disse, ele entrega mais ou menos seus 640 mil pontos no AnTuTu. Seria ali perto da categoria de celulares intermediários de entrada. Mas, como eu disse, o celular é muito bem otimizado, então você vai conseguir rodar tudo de boas. O próximo celular na nossa lista é um celular que é muito parecido com o Edge 60 Fusion, porém é de uma geração passada. No caso, esse é o Moto Edge 50 Neo. Esse celular tem um preço que gira em torno dos seus 1.700 a 1.800, sendo bem parecido com o preço do Edge 60 Fusion, porém, você consegue encontrar ele até muito abaixo do que isso. Eu já vi promoções que ele estava por R$ 1.400. Se for esse caso, ele vale muito mais a pena que os últimos 4 celulares, já que ele traz o processador de Dimensity 7300, que é o mesmo processador do celular anterior, e no caso ele entrega até um pouco mais de potência, sendo seus 675 mil pontos no AnTuTu. Ele já traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna. Ele é um celular um pouco menorzinho, então ele traz uma tela de 6.4 polegadas, POLED com seus 120 Hz. O conjunto de câmeras dele também é praticamente idêntico ao do celular anterior, sendo câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular mais macro de 13 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 32 megapixels e já consegue gravar em 4K 30 fps com todas as câmeras. Sinceramente, o único ponto negativo desse celular é sua bateria, já que ele vem com uma bateria de apenas 4.310 mAh, que não é uma bateria muito ruim, porém, hoje em dia o normal seria ter os seus 5.000 mAh. Mas sinceramente, se você achar ele abaixo dos R$ 1.700, vale muito a pena. Inclusive, se você quiser comprar o Edge 50 Neo ou qualquer outro celular que eu falar aqui neste vídeo, os links vão estar aqui na descrição. Mas bora continuar com o vídeo. E se esse celular na nossa lista, eu trouxe um lançamento desse ano, que no caso é o Poco X7. Esse celular tem um preço que gira em torno dos seus R$ 1.500 a R$ 1.800 e já traz o processador Dimensity 7300 Ultra. O Poco X7 com esse processador faz os seus 728 mil pontos no AnTuTu, sendo basicamente um dos celulares mais potentes nessa categoria. O Poco X7 já traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna, já traz uma tela exatamente igual ao do Poco X7 Pro, sendo ela de 6.67 polegadas, AMOLED com seus 120 Hz. Com relação às câmeras do Poco X7, ele traz um conjunto que, sinceramente, não é muito bom, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels que não precisava existir. E ele já consegue gravar em 4K 30 fps com as câmeras traseiras, e ele traz uma câmera frontal de 20 megapixels que consegue gravar em apenas Full HD 60 fps. E as câmeras deles não são muito boas porque a proposta dele não é essa, mas sinceramente poderia ser um pouquinho melhor. Já com relação à bateria dele, ele teve uma incrível evolução se comparado com o Poco X6, já que ele vem com uma bateria de 5.110 mAh. Ele teve um ganho de incríveis e extraordinários 10 mAh da bateria. Realmente impressionante. E como eu já citei esse celular, vamos falar dele, o Poco X6. Esse celular tem um preço que varia dos seus R$ 1.500 a R$ 1.600. Se tiver além disso, não compensa muito você comprar ele. Ele já traz o processador Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, que é um processador bom, porém não é um processador extraordinariamente potente, já que esse celular com esse processador faz seus 603 mil pontos no AnTuTu. Ele já traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna, traz uma tela que também é exatamente igual do Poco X7, do Poco X7 Pro, do Poco X6 Pro, tendo ela de 6.67 polegadas, AMOLED com seus 120 Hz, e o conjunto de câmeras dele também é
mais ou menos. A qualidade de gravação dele é essa que você está vendo aqui, já que eu estou gravando com o Poco X6. No caso, ele vem com câmera principal traseira de 64 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels e a mesma câmera macro de 2 megapixels que não precisava existir. Ele consegue gravar em até 4K 30 fps com a câmera traseira. No caso, eu não estou gravando em 4K 30 fps, eu estou gravando em Full HD 60. Não é porque eu quero 60 fps, é porque o meu notebook não aguenta editar vídeo em 4K mesmo. Que triste, que triste. Ele traz uma câmera frontal de 16 megapixels que consegue gravar em apenas Full HD 60 fps. Que é a mesma qualidade que eu estou gravando esse vídeo, só que eu estou gravando com a câmera traseira, para ter um pouco mais de qualidade na imagem, mesmo gravando na mesma resolução. E como eu havia dito anteriormente, o Poco X7 tem uma bateria que teve uma incrível evolução de 10 mAh. Então o Poco X6 ele traz uma bateria de 5.100 mAh, que não vai ter diferença nenhuma, não vai agregar em tempo nenhum a mais. Agora, se você quer um celular que tenha a mesma potência do Poco X6, mas tenha câmeras boas, eu trouxe aqui o Redmi Note 13 Pro. Esse celular tem um preço que gira em torno dos seus R$ 1.400 a R$ 1.600 e ele traz o mesmo processador do Poco X6, sendo o Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Mas no caso, esse celular com esse processador faz seus 625 mil pontos no AnTuTu, ficando um pouquinho, bem pouquinho mesmo, acima do Poco X6. Mas se você comprar um ou outro, você não vai notar diferença nenhuma. Ele também já traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna, traz uma tela de 6.67 polegadas, OLED com seus 120 Hz, e a única grande diferença que vai ter do Poco X6 para o Redmi Note 13 Pro é com relação ao conjunto de câmeras dele, já que ele vem com câmera principal traseira de 200 megapixels, câmera grande angular mais macro de 8 megapixels e uma câmera telefoto de 2 megapixels. Ele consegue gravar em até 4K 30 fps. Apesar de megapixel não ser sinônimo de qualidade, por conta da quantidade maior de megapixels, ele entrega sim uma qualidade maior do que o do Poco X6. Já com relação à câmera frontal dele, é exatamente a mesma câmera do Poco X6, sendo ela de 16 megapixels que consegue gravar em até Full HD 60 fps. E a bateria também é exatamente igual ao Poco X6, sendo uma bateria de 5.100 mAh, que não é uma bateria ruim, tá dentro do padrão hoje em dia. Para resumir o vídeo aqui, os últimos dois celulares dessa lista são praticamente idênticos. No caso, eles são o Galaxy A36 e o Moto G75. Os dois celulares têm um preço que gira em torno de seus R$ 1.400 a R$ 1.600. Se tiver acima disso, não compensa comprar nenhum dos dois. Os dois trazem o processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, fazendo a mesma pontuação de 550 mil pontos no AnTuTu. O Galaxy A36 ele traz opções de 6 ou 8 GB de RAM, já o G75 só traz 8 GB de RAM. O Galaxy A36 traz opções de 128 ou 256 GB de memória interna. O G75 traz 256 GB de memória interna. Os dois têm tela de 6.7 polegadas, com a única diferença que o A36 tem tela de Super AMOLED, já o G75 tem tela de IPS LCD. E os dois têm 120 Hz de taxa de atualização. Os dois celulares também têm conjuntos de câmera que são muito parecidos, já que os dois vêm com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels, mas o A36 tem mais uma câmera macro de 5 megapixels. E o A36 traz uma câmera frontal de 12 megapixels, já o G75 traz uma câmera frontal de 16 megapixels. E os dois celulares conseguem gravar em até 4K 30 fps com todas as câmeras, tanto a frontal quanto as traseiras. E com relação à bateria deles, eles trazem a exata mesma bateria de 5.000 mAh. Sinceramente, se você quiser comprar um desses dois celulares, o que eu mais recomendo nessa faixa de preço é o Galaxy A36, já que ele traz uma tela melhor e um conjunto de câmeras também um pouco melhor. Mas no geral, os dois celulares são praticamente o mesmo, só muda a marca. Só uma correçãozinha aqui. O G75 ele não tem tela de 6.7, ele tem tela de 6.78. E não muda quase nada também, mas é um pouquinho maior que a do A36. Lembrando que o link de todos os celulares vai estar na descrição aqui embaixo. Basicamente, esses são os melhores celulares até os R$2.000. Mas é claro, se você discorda da minha lista ou de algum argumento meu, diga aqui nos comentários qual a sua opinião. E já aproveita também e fala se vocês gostaram desse formato de vídeo, indo do mais caro ao mais barato, ao invés de começar do mais barato ao mais caro, como todo mundo faz. Mas então é isso. Um forte abraço, valeu e fui!